E aí, meu nome é Johnny aqui do YouTube. Eu vou fazer outro vídeo aqui com relação aqui à verdade no naquele estudo que eu tava falando que o mundo não é um lugar livre que você pensa, né, que ele é, né? Então, continuando aqui do estudo sobre o ReZero, né? Eu ia fazer só um vídeo, mas daí quando eu pensei nas artwork lá das Light Novel, daí eu vi que poderia ser bem puxado pra bem mais longe, a verdade, né, cara? Porque eu tava vendo lá umas light novel, uns cover as capas dos mangá da light novel. Daí deu, consegui achar que o Aizen Souls, que aqui, cara, sabe ali o Subaru ali, cara? Ele já tem uma aparência meio semelhante, né? Tá vendo aqui, cara? Daí. Pera aí, eu tenho que voltar, né? O Aizen Souls que ali. Também eu vi ele como Subaru, né, cara? Mas tá vendo aqui, né? Deixa eu voltar de novo aqui, uma imagem mais ou menos de perto aqui, tá vendo aqui? Daí, deixa eu ver aqui agora onde é que tá aqui, né, cara? Que é que eu estudo o ReZero, né, cara? O ReZerinho aqui. Deixa eu ver onde é que tá aquele Aizen Souls, que tinha tirado até uma foto, uma imagem ali, só pra ver só ele, só, cara. Deixa eu ver onde é que tá aqui. Se é essa aqui ou se é outra. Aqui tá vendo, cara? Ó, esse Aizen Souls que aqui, cara. Tá vendo aqui, cara? Até os olhos meio roxo. Deixa eu. Tá vendo aqui, cara? Certinho ali, ó, o olho meio roxo do cara ali, tá vendo ali? Daí você tem que ver aqui, cara. Olha o tipo dos caras, mano. Será que os caras têm criatividade ou eles estão se espelhando em entidades reais que eles vê lá em algum tipo de visão deles lá, sabe? Eles têm uma visão assim, e daí os caras eles são ordenados a fazer de acordo com o que eles viram, né? O que eles viram. Daí os caras são arrochados aí, é o poder do cara, né? Daí você tem que ver lá que o Subaru lá, ele tem esse poder meio roxo lá, né, cara? Que diz que é o poder da bruxa, não sei o que lá. Mas é só os poderes negativos, né? Falar a verdade, não precisa ser da bruxa de lugar nenhum, assim, né? Mas tá vendo aqui, cara? Esse caboclo aqui, cara, ó. Esse caboclo é o Subaru, mano. Só que aqui fica totalmente visível. Olha o tipo desse cara aqui, mano. Tá vendo aqui, cara? É sobreposição de imagens, né, cara? Tá vendo aqui, cara, da Light Novel. Eu tenho que ver qual que é o volume da Light Novel. Você viu ali, né, cara? Se a Light Novel aqui é. Deixa eu ver aqui. Oxa, a Light Novel, a capa sem alterações. Se é que. Ah, não, tá aqui, né? É. Rezero. Ah, o original, a capa original. Talvez até seja no volume 0, volume um, cara. Tá vendo aqui até essa Emília aqui tá desenhada aqui um pouco errado aqui. O Subaru não tá tão errado, a Felt tá um pouco errado. A arte do cara tava bem ruim ainda, né, cara? O cara tava tentando se equiparar a algo melhor pra fazer um anime, né, cara? Daí é dessa capa aqui que foi feito aquele Subaru, sabe que ele tá sem aqueles olhos, mas aqui já dá pra ver uma semelhança meio grande, né? Daí vamos começar aqui da primeira imagem, né, cara? Mais ou menos aproximado, né? Daí aqui você tá vendo aqui que é esses dois dedos aqui dela aqui, ou a mão dela que ficou sobrepostas. Daí dá pra ver aqui que formou aqui uma cabeça da Lilith aqui, né? Da mulher chifruda, né? Isso aqui é só a silhueta, não dá pra ver o rosto dela completamente. Só a silhueta.
Mas daí aqui dentro disso aqui já tem é, umas imagens aí da sexualidade, né, cara? Daí dá pra ver aqui, né, cara? Ainda não tá totalmente visível, mas dá pra ver aqui, ó. Tá vendo aqui, cara? Toda essa simboleira aqui, cara. É, desculpa aí da garganta, né, cara? Deixa eu ver aqui. E aqui parece uma casinha demoníaca, né? O tipinho que dá pra ver aqui a tenda aqui e os dois chifres aqui, né? Como é que pode, né? O cara se juntar duas imagens levemente sobrepostas, dá uma casinha demoníaca aqui, cara. É porque você sabe que a humanidade é o templo, né, cara? Daí o templo, se você já viu a Bíblia, né? A humanidade é o templo. Você tem que ver que então tem um monte de coisas inimagináveis, né, cara? Que na verdade é os segredos, né, cara? O segredo do mundo espiritual. Mas se você quiser de fato ver a verdade, você pode, mas ah, pode haver muita resistência dos governos demoníacos, né, cara? Que existe nesse mundo e existe no outro mundo também, cara. Aqui a imagem não deu a sobreposição correta aqui, cara. Deixa eu ver aqui. Vai indo pra frente. Daqui a mão dela. Deixa eu ver aqui. Aqui já começou a tal das passarela, né? Passarela. Daqui dá pra ver que ó, o arco aqui e vai lá pra frente lá. E como sempre tem que ter água, né? Tem que ter água, uma passarela para frente. Aqui uma cabeça do Bafomete bem pequenininha aqui. Geralmente as entidades têm uma resistência extrema à verdade, né? Aqui que eu tava vendo muitas vezes dá pra ver certinho aqui, ó. a- as partes de trás da mulher, né? Tá vendo aqui bem certinho aqui, cara. Só que o resto da imagem não se casa muito bem com o resto de todas as coisas aqui, cara. Mas agora pensando bem, parece, ó, aqui tá vendo aquelas pernas aqui. Tá, parece um pouco com os designs do Bleach, né, cara? Daí você vai vendo que tem toda a interligação, cara. Aqui de novo que a cabeça da Lilith, mas pode ser da cabra também. Daqui outro salão, tipo uma passarela para dentro. Daí tem aqui uns mini pilarzinhos aqui, cara. Daí aqui, mas dessa passarela, embaixo dela tem outra passarela para dentro. Daí, debaixo desse daqui tem outra localidade que dá pra ver aqui, cara. Meio piramidal aqui, cara. Pena que quanto mais você aproxima, mais difícil fica você enxergar alguma coisa. Mas bem aqui nessa área aqui, cara. Tá vendo aqui? E aqui também é outra face demoníaca, né? Pra você que não consegue. Que talvez esteja vendo no celular. Eu já vi o meu próprio vídeo no celular. Não é impossível você ver, mas é difícil, né, cara? Tem que ser um monitor mesmo, infelizmente falando. Aqui tá vendo aquelas partes de trás da mulher aqui. E daí. Daqui as costas dela, né? Daí isso aqui é difícil você ver direito, cara, porque daí as duas pernas era pra estar aqui, ó, aqui, ó, as duas pernas aqui, ó. Daí aqui a parte das costas, né? Daí aqui era pra ser tipo uma uma roupa de banho meio estranha assim. Daí você vai subindo aqui de novo, mas daí toda essa o resto da imagem começa a ficar muito distorcida por causa das outras imagens por dentro dela. Mas daí dá pra entender que aqui, mais ou menos, que é tipo aqui, você sabe, né? Daqui sobe aqui a roupa de banho, daí vai aqui para as costas. Daí aqui era pra ser o começo dos braços, mas daí começa uma distorção visual muito grande, cara. Daí teria que mexer muito com preto e com branco. Vamos só ver aqui o que acontece. Vamos mexer aqui. Quanto que demora pra ver a verdade. Aqui, tá vendo aqui, cara? Só que daí o resto da parte do seu corpo, daí mais ou menos aqui, daí a costa, daí mais ou menos aqui era pra ser a parte de trás da cabeça dela. Mas não dá pra entender muito bem o que tá vendo aqui, cara, é muita distorção.
Existem sim entidades com cabeça triangular, esse negócio aí, bem doido mesmo. Mas é difícil, cara, saber exatamente, cara. Tem que. Na verdade, eu assisti o meu vídeo lá umas 10 vezes, cara, para você ficar tentando entender o que tem aqui dentro dessas imagens. Só que você tem que entender, cara, que o mundo espiritual ele existe. Então, se você vê esses vídeos aqui dando risada, eu te garanto que a sua vida vai se tornar mais pesada por causa disso, cara. Ok, tá vendo aqui um pilar aqui, só que a quina de uma casa, deu pilar aqui, daí tá vendo aqui que mais aqui que eu queria encontrar a cabeça dela. Aqui a parte das costas era pra ser a cabeça aqui. Só que é muito distorção, cara, muita distorção. Porque dá pra ver pelas proporções físicas humanas, aqui vai a costa aqui, daí aqui o ombro. Mas daí desse ombro aqui, a verdadeira cabeça dela fica muita distorção para poder enxergar o que tá vendo aqui. Aqui era para ter um cabelo aqui, mas essa triangulação aqui se torna difícil saber onde é que seria a tal da cabeça dela, né, cara? Vai ser difícil, cara. Ter que assistir umas 10 bilhões de vezes para poder rever, né, cara? Isso que é bom desses vídeos que eu faço aqui, cara. Que basicamente você tem que assistir umas 10 milhões de vezes, cara. Daqui vamos continuar aqui, né? Tem que só reassistir, né, cara? É bom pra mim e bom também pra ficar tentando estudar a verdade, né, cara? Daí que nem eu falei, se você faz isso daí, que você estuda a verdade, só que ao mesmo tempo você acha que é só uma brincadeira, você vai pagar, infelizmente, um preço muito alto por causa disso, cara. Aqui dá pra ver que uma face aqui, cara, talvez seja um demônio gato. Daí aqui dá pra ver certinho que as duas pernas aqui, o órgão sexual da mulher, né? Daí vai aqui é só uma silhueta, né? Mas aqui uma face demoníaca, mas lá dentro tem uma localidade, só que ao mesmo tempo pode ser outra entidade, porque dá pra ver tipo uma capa assim, né? Eu vou tentar aproximar, né? Vai que você tá vendo no celular e daí é muito difícil você ver mesmo no celular que tem a tela Full HD, é difícil, né, cara? Só se vê num tablet mesmo, né? Tá vendo aqui que os dois olhos da entidade aqui, que tá vendo aqui? Um, dois aqui. Daqui até parece um bigode quase da entidade. Meio engraçado, né, cara? Daí aqui é como se fosse uma montanha de gelo, alguma coisa assim. Mas também pode ser no mar, mas pode ser uma montanha de gelo, daí é difícil saber exatamente, né? Ainda mais por causa que os caras naquela época eles não fazem uma imagem 4K, assim. Uma imagem levemente visível, né, cara? Minimamente visível. Eu tinha até achado lá uma imagem lá, tipo, de uma entidade parecida com o Trunks lá do Dragon Ball, transformado em Super Saiyajin, cara. Bem zoado mesmo, cara. Que é dá pra ver claramente um demônio feminino, né, cara? E a cabra aqui, embaixo aqui. Daí é outra cara de um demônio feminino, né? Bem bonito, né? Bem bonita. Tem que falar, né? Porque você tem que ver que todas as maquiagens e personagens de desenho são baseados neles, cara. Que uma demônia feminina muito bonita aqui, né? O rosto dela, né? Daí aqui tem meio que um boi aqui, uma cabra, talvez, né? Daí aqui outro rosto feminino, só que com os cabelos levantados para cima, quase, tipo, transformado em Super Saiyajin aqui, tá vendo aqui? Meio zoado, né? Mas é daí que eles tiram inspiração para esses personagens que você vê aí, né? É, em todos os tipos de anime, né? Porque eu pensei, ó, cara, esses japoneses são pilantras, cara. Eles são muito bons no que eles fazem, mas daí agora, vendo a verdade aqui, cara, na verdade não é, cara. Eles têm visões demoníacas, cara. Sabe o que é uma visão? Uma visão, tipo, você tá lá deitado, você tá andando lá, daqui a pouco você tem uma visão, tipo, cai desmaiado no chão e começa a ter umas visões inexplicáveis, assim, um negócio assustador. Que tá vendo aqui, né, as duas pernas aqui, né, e daí dá pra ver as partes baixas, né, de novo, daí dá pra ver certinho aqui uma entidade, parece um gato, né, um gato agora.
demoníacos, daí vai subindo para as outras entidades, né, cara? Aqui, tipo, uma entidade feminina, só que parece um pouco com uma mulher lobo, cara, esse daqui, cara. Mas talvez seja um coelho, mano. Uma mulher lobo, alguma coisa assim, ó, tá vendo aqui, cara? Mas a mulher coelho, né, cara? Talvez também seja mulher coelho, né? As orelhas são muito grandes, cara. Muito grande pra ser. E aqui é um gato com a face triangular, né, cara? E aqui parece uma entidade da morte, né? Aquele Shinigami lá de novo. Mas não dá pra ver perfeitamente, né? Essa aqui é as partes baixas, né? Você tá vendo aqui? E aqui parece também que é as partes baixas de novo, né? É uma repetição dentro de outra repetição, né, cara? Tipo, tinha visto lá num cara lá que também faz uns vídeos só que em inglês. O cara chegou lá num perfil lá que a mulher se chamava Lady Fractal, que quer dizer a mulher, a donzela fraturada, só que não é fraturada, é a realidade fraturada, fragmentada, tipo a quebra das dimensões. Tá vendo aqui? É disso daqui que ela tá falando. É a mulher que está na dimensão fragmentada, alguma coisa assim, né? Eu entendo o que ela tá tentando dizer, né? Daqui de novo as pernas, né? Dá pra ver certinho aqui as duas pernas, né? Da Emília, daí vai indo, vai indo. Daqui é uma face feminina demoníaca, né? Tem um cabelo assim que chega a dar uma volta aqui para frente, aqui, né? Por cima. Tá vendo aqui, cara? Esse cabelo dos animes aí, cara. Tá tudo aqui, cara, bem aqui, bem nessa parte aqui, cara. Não é, isso é quando você vê que os caras não têm o talento que você pensou que eles têm. Na verdade é visões demoníacas, tá vendo aqui, cara? Outra imagem sexualizada, porque tá vendo aqui as pernas dessa Emília aí. Daí, deixa eu ver aqui se tem alguma. Às vezes você tem que olhar olhando para fora, cara. E às vezes tem que olhar olhando para dentro. Daí você vê outras coisas, cara. Basicamente é bom desse vídeo que eu faço, tem que assistir muitas vezes, cara. Aqui dá pra ver uma silhueta feminina com os chifres gigantes, né, cara? Muito gigantescos. Tem um caboclo que falou que tem uma visão com a Lilith e ela tá com os chifres gigantescos, né? Só que daí os caras fazem uma outra imagem mais ou menos condizendo com o que eles viram. E outros caras fazem uma tentativa de mentira, fazendo, não, não, vamos fazer um design mais ou menos, não vamos fazer tão gritante assim, porque senão os caras vão perceber a verdade, né? Daí, aqui tipo um salão vazio, né? Mas você tem que ver que ele vai pra cima, daí tem outro salão, vai pra cima, tem outro salão, vai pra cima. Tem uma outra coisa aqui que eu percebi, cara, que talvez certas dimensões são prisões, cara. Não são só locais vazios, são prisões. Você vê aqui essas pernas abertas de novo. Daí vai indo, vai indo, vai indo. Daí. Deixa eu ver aqui. Dá pra entender muito bem, muito bem. Deixa eu pensar aqui. Aqui era pra ser outra daquelas imagens sexualizadas, mas não dá pra entender muito bem, cara. Talvez tem que, ó, fazer uma junção melhor aqui, cara. Nessa, em algumas certas imagens não há muita coisa aqui. Tem claramente um corredor, né? Um corredor, mas ainda assim não dá pra ver totalmente. Vamos indo, né? Se eu não achar nada interessante logo de cara, tem que ir indo, porque é muita coisa, cara, muita coisa. Aqui de novo, eu lembro a mesma coisa que eu disse. Aqui, né? Daqui agora parece tipo uma tenda aqui, tá vendo aqui, cara? Uma tenda, uma estrutura meio que
parece oval, né? Uma estrutura oval, daí parece uma tenda para dentro, né, cara? Daí aqui parece até uma tenda de índio, porque tem uma tocha aqui, né? É, coisa que talvez você viu no anime, cara, e daí pensar, o que que é isso, cara? O que que é isso? Daí você vê ainda que eles tiraram daqui, né, cara? Da dimensão demoníaca, né, cara? Que você não vê, mas ela existe. E claro que se você começar a tirar muita onda com a verdade, é prova que a sua vida vai se tornar muito mais pesada por causa disso, né, cara? Por causa que as entidades existem, eles estão ouvindo o que você está dizendo agora, estão vendo você todos os dias, só que você que não vê eles, cara, não está escutando eles. Que outra imagem sexualizada, né? Aqui ainda mais, aqui, ó. Daí aqui é uma entidade de um olho só, né? Mas tem que ver que é tudo uma fragmentação, cara. Mas ao mesmo tempo é verdade, existe entidade de um olho só. E existe também as entidades de 4 olhos, 6 olhos. Nossa. Aqui também que a tenda mais ou menos aberta, tem meio que um corredor aqui. Mas aqui também tem, na parte que era pra ser a tocha, agora é uma pirâmide para baixo e outra para cima, só que a para cima é pequenininha, né, cara? E aqui tem um demônio aqui, meio estranho, de um olho só. Mas é uma outra localidade, né, cara? A única coisa boa mesmo ali, que nem eu disse, que você vê muita verdade, cara. Dependendo de quantas vezes você assiste, né, cara? Você tem que treinar os seus olhos para dentro e para fora, né, cara? Daí aqui quando eu vejo aqui a imagem totalmente retirada para fora, dá pra ver certinho um rosto aqui, cara. Tá vendo aqui os dois olhos, aqui o sorrisinho aqui. E daí a face, né? Dando um sorriso assim, né? Parece uma entidade inofensiva, né, cara? Mas o problema é que todos eles seguem o único Deus que é o Deus que está lutando contra a humanidade, né? Mas as pessoas não veem isso totalmente. Mas aqui, cara, parece até que essa entidade tem umas garronas bem afiadas, né, cara? Aqui eles estão vendo que é uma imagem meio sexualizada de novo. Mas é que uma face demoníaca. Era para ser aqui uma localidade, mas daí entrou muito para dentro, parece um lago aqui, né, cara? Daí aqui uma face demoníaca, né? Aqui você vê que os peitos aqui, tudo aqui, e a entidade de 4 olhos aqui, meio que com medo de alguma coisa, né, cara? Talvez tenha 4 braços, né? Um, dois, três, quatro. Ela tá ajeitando o cabelo, mas tem 2 braços para baixo também. É, um insectoide aqui também. Daqui meio que um templo demoníaco lá pra dentro, assim, lá pra dentro. Esse trabalho que eu faço aqui, cara, ele é muito bom pra você reconhecer a verdade sobre as entidades, cara. Mas ao mesmo tempo você tem que tomar cuidado, cara. Não pode achar que é uma brincadeira, que claramente você não vai querer brincar com essas coisas, cara. Aqui parece que na imagem bem retirada para fora parece um coelho, né, cara? Porque eu tô vendo aqui quando tem essa pequena imagem, tipo um coelho aqui, né? Mas também parece um boi, cara, tá vendo aqui? Os olhos, mas tem outros olhos aqui pra trás também. É, aqui de novo uma imagem sexualizada de novo. Daqui era pra ser o coelho, eu acho que, né? Que lembra bem a face de um coelho. Daí aqui a imagem muito quebrada, né? Muito quebrada, mas daí a, a imagem que era para ser humana quebrada dá uma outra imagem perfeita, cara. Tá vendo aqui, cara? Parece uma daquelas cidades muradas, né? Ou muro quase de ouros, uma coisa assim. E dá pra ver aqui, cara. Mas é uma face demoníaca também, né? 2 olhos e algum tipo de coroa, talvez, alguma coisa assim. Agora que eu vi o cabelo da entidade aqui, né, cara?
Meio zoado, né, cara? Nunca dá pra duvidar que existe de fato um mundo espiritual, né? Tá vendo aqui? O mundo espiritual existe. E é por isso que talvez você sinta uma dor física incurável, né? Diz que é incurável, só que não é incurável. É que você está sendo atacado, mas você não sabe o que está acontecendo. Só que você continua sendo atacado, né? Seja qual tipo de dor você está sentindo, você continua sentindo dor, dor, dor. Porque, que nem eu disse no outro vídeo lá, você pode ser um cara que nunca fez nada de errado. Só que para o mundo espiritual, o seu bem, o bem que você faz é o mal que você faz para outro. E o mal que você faz para o outro é o bem que você faz para o outro. É sempre balanceado assim, cara. Infelizmente é assim. Não importa se você faz o bem, você faz o mal. Se você faz o mal, você faz o bem. Só que você que não vê as consequências disso, a não ser uma dor física, talvez fracasso financeiro, né? Aqui, tipo, uma localidade, não, mas aqui um demônio, né? Mas aqui meio que um tipo de localidade estranha, tipo um artefato, né, cara? Parece até um pendente, né? Um colar, né? E aqui parece uma cachoeira. Aqui, ó, tipo, tá vendo aqui, cara? Uma cachoeira e um obelisco preto ali, cara, descendo aqui, cara. Mas daí parece um pendente, porque tá vendo a corrente aqui. Daí tá vendo aqui outro artefato para baixo. Daí aqui bem dentro desse artefato aqui dá pra uma afastamento que deve ser a Lilith de novo, né, cara? E aqui dá pra ver claramente o demônio feminino, chifrões gigantes, o olho e a boca aqui dela. E dentro de cima dela também outro demônio feminino. Tá vendo aqui, cara, que esses demônios eles existem e eles exigem sua adoração, né, cara? Por isso que você vê tantos desaparecimentos, né, cara? Deixa eu ver aqui. Às vezes até essas letras aqui devem talvez dar alguma codificação, mas como é complicado, né? Que complicado. Esses caras aí têm visões demoníacas e começam a agir de acordo com o que eles veem, né, cara? Talvez eles mesmos não tenham toda a inteligência de entender o que eles estão fazendo. Só que eles estão trabalhando, cara. Deixa eu ver aqui. Não dá pra ver muita coisa aqui, cara. Deixa eu ver aqui. Vai indo. Aqui eu acho que um demônio gato aqui, dá pra ver mais ou menos apagado. O olho de Lúcifer, né? Aqui. Coisas que não for muito gritante, eu vou passando pra frente, porque é muita coisa, cara. Na verdade, eu mesmo só faço das coisas mais gritantes, mas eu não sei quantas fotos daria pra tirar cada frame que você vira a imagem para dentro, né? Quer dizer que talvez deveria ser 300 fotos por capa, cara. Só que daí seria um trabalho que pode-se dizer um trabalho exaustivo demais, né? Peraí, deixa eu ver aqui. Aqui eu ver aqui. Dá pra ver que uma entidade de chifres meio esbranquiçado. Deixa eu ver aqui de novo. Mais ou menos, mais ou menos. Deixa eu voltar pra baixo de novo, né, cara? Voltar pra baixo de novo. Aqui realmente os olhos de uma entidade, mas ela tá meio que escondida aqui, mas dá pra ver que tipo um palhaço, né? Palhaço, daí aqui uma entidade luminosa com cabeça triangular, daí aqui
passarela para dentro, né, cara? Daí aqui também o cara aqui, só a silhueta preta dele, né, cara? O cara talvez até parece estar deitado ali no, em algum tipo de sarcófago, sei lá o que, que é esse negócio aqui, cara. Daqui as pernas totalmente abertas, né? Tá vendo aqui, cara? Tipo aquelas lingerie aqui, as pernas totalmente abertas, né? Daí vai indo, né, pra dentro aqui. Aqui, agora que eu vi, cara, uma imagem do horizonte aqui. Essa aqui parece uma floresta japonesa, cara. Tá vendo aqui, cara? A água aqui e as árvores aqui, e talvez alguns passarinhos voando aqui, e o horizonte aqui pra trás, mas dá pra ver aqui embaixo a água e a floresta. É coisas que basicamente são código, né, cara? É tudo código para que alguém faça esse trabalho, cara. Só que você tem que ver que não é Deus que tá mandando você fazer esse trabalho aqui, cara, tipo, de codificação para você ir muito, muito a fundo com isso, cara. Você tem que sempre botar o pé aonde você acha que vai aguentar a fundura do rio, né, cara? Aqui, tá vendo aqui, ó, duas pirâmides e o sol lá pra no fundo aqui, certinho, agora que eu vi que as pernas dela aqui se foram duas pirâmides e o sol lá pra fora. É bem, bem pra trás ali, né, cara? É muita codificação, na verdade, cara. E aqui parece uma metrópole com duas torres gigantescas. Mas parece uma entidade com o seu vestido. E assim vai, cara. Assim vai, ele tem outra localidade lá. Tem umas passarelas, né? E o gato, né? O demônio gato. Aqui parece um demônio gato. Daqui parece finalmente uma passarela. Aqui um sol assim, né? Mas sem cor, né? Sem cor, tipo, sem cor correta do sol. Mas vamos indo, né? Senão o trabalho nunca vai pra frente, né, cara? Esse nariz também me incomodando aqui, mas vamos indo. Ó, tá vendo aqui certinho a cara de um demônio, cara? Os dois olhos aqui. E esses cabelos de anime aqui, cara. Tá vendo aqui que certinho aqui. O olho aqui, cabelo do anime. E lá pra fora parece que é um arco, né? Um arco de portal assim, que parece que tá na água, né? De novo, cara. No Japão é muito comum isso, mas na verdade não é o Japão. É o mundo espiritual, cara. Daí em cima dessa entidade aqui, que dá para os dois olhinhos, tem outra entidade que também imita a sua forma, com esses cabelos de antena aqui, de anime aqui. Daí deixa eu ver aqui, cara. Aqui uma pirâmide gigantesca, tá vendo aqui? Só que daí é meio que sem cor, né, cara? Meio que sem cor. Daí é difícil você ver o que que tá acontecendo aqui, né, cara? Daí aqui que dá mais pra ver aqui essas duas entidades meu gato aqui, né, cara? E aqui bem na parte roxa aqui, cara, agora que eu vi aqui, cara, é uma entidade de quatro olhos aqui, cara, vendo aqui, cara. Mas aqui também é um cabelo aqui também, então te serve como cabelo, né, cara? Deixa eu ir bem pra trás aqui, cara. Bem aqui, cara, que quando você vê a imagem bem, bem tirada de fora, você vê outra coisa, cara. Tá vendo aqui os dois olhos e o rosto. Mas aqui também, quatro olhos, daí o rosto, cara. É muito, muito doido nessas imagens, cara. Eu vejo aqui dessa imagem pequena aqui, cara. Tá vendo aqui, cara? É difícil, né? Mas aqui dá pra ver melhor o rosto aqui e o cabelo, né? E sorrindo, né, cara? E aqui também, do quatro olhos, daí o rosto aqui pra baixo, cara. E daí eu fiz esse trabalho porque eu vi ali o Aizen Souls, que ele, né, cara? Daí eu olhei e pensei, cara, esse cara parece o Aizen Souls, cara. Vou até ver se eu tô certo, se eu tô errado. Ele tava certo, cara.
Aqui, cara, um demônio gato gigantesco. Depois certinho aqui nessa outra imagem pequena aqui. Ele tá aqui, ó, cara, com os dois olhos. Daí a face inteira dele é esse daqui, esse preto aqui. Deixa eu ver aqui onde é que começa. Ah, é. Os dois olhos é a cabeça da Felt, cara. Eu mirei aqui, mas aqui também é dois olhos, mas é os dois olhos do cara é a cabeça da Felt. Só que aqui, essa imagem aqui, ela tá um pouco. É... Tá vendo aqui agora, cara? Aqui quando a cor começa a entrar mais, cara, um demônio gato, né? Os dois olhos, a boca do gato aqui, né? Tipo, parece uma barba, né? A boca do gato, e daí é a entidade maior que tá em toda essa capa aqui, cara. Daí quando volta a luz real, daí você não consegue ver muito bem, cara. Mas a maior entidade que tá aqui dentro, aqui, cara, é essa tal demônio gato. Esse demônio gato, daí em cima desse demônio gato tem outro demônio gato. Daí. Feminino, né? Eu acho feminino por causa dos olhinhos maquiados, né, cara? Olho cheio de maquiagem. Daí, em cima desse gato, não dá pra ver mais direito, mas parece que é a face de um homem, cara. Com barba, alguma coisa assim. Ou de uma mulher, mas parece um homem, cara. Daí os cabelos do cara é roxinho. Deixa eu ver aqui se eu consigo trazer essa imagem à tona aqui, né, cara? Deixa eu ver que aqui eu acho que tem que diminuir o brilho, né, cara? Deixa eu ver aqui, cara. Que tem o segundo demônio gato, cara, que é uma fêmea, né, cara? Uma fêmea. Segundo demônio gato, deixa eu ver onde é que tá o começo da face do segundo demônio gato, cara. Pera aí, cara, deixa eu ver aqui. Aqui claramente dá pra ver os olhos meio abertos de uma entidade que é bem fortes aqui, cara. Mas é difícil, cara. Você tem que ser um profissional de pré-edição de imagem, cara. Porque esse demônio gato pretão tá bem visível. E tem um outro demônio gato feminino, cara. Deixa eu ver onde é que tá o tal demônio gato feminino aqui. Ah, o olho dela começa. Pera aí. É difícil, tem que pegar certinho ali. Começa aqui, né? Aqui, né? Agora que eu ver aqui, né? Tem muitos olhos aqui, né? Que tem esse olho aqui, tem esse olho aqui. Mas pelo que eu vi, começa aqui, cara. Aqui o olho dela. Dessa demônia gato aí, maquiada aí. É aqui que o olho dela começa. Daí o rosto dela. Deixa eu ver aqui. O rosto dela vai indo pelos olhos do outro aqui, cara. Deixa eu ver aqui. É aqui. Os olhos dela são meio vermelhos. Daí começa para o rosto do outro. Mas aqui eu tô vendo outra entidade com o olho bem visível aqui. E aqui é uma metrópole aqui, cara. Tá vendo aqui? Nossa, cara, esse trabalho aqui. Esses vídeos que eu tô fazendo aqui dá completamente. Meio que um filme, cara, da verdade. Um filme da verdade. Pera aí, pera aí. Eu vou ter que desfazer essas alterações aqui. Tá vendo aqui esse outra face demoníaca, cara? Daqui dá pra ver outra face demoníaca aqui dentro. Mas aqui como se um demônio com o olho meio aberto, cara. E meio fechadinho assim. E aqui é outro demônio gato, acho que com os olhinhos de anime, né? Tá vendo bem aqui, cara? Deixa eu ver aqui. Aqui é outro demônio gato de novo, né? Aqui é a página específica para os demônios gato, né, cara? Quem diria que o Japão tá aí o motivo pelo qual os caras gostam de gato, né, cara? Aqui outra face de gato também. É uma imagem, então aqui essa imagem aqui tá muito carregada de entidade, né?
Tipo felinos aqui, né? Tem o mesmo, eu percebi, esse aqui é uma face igualzinho do demônio gato pretinho aqui, né, cara? Não é que os gatos são do demônio, assim, é que existem entidades gato, né, cara? É por causa que os anjos caídos, eles fizeram um experimento genético e criaram essas entidades, meu gato, meu cachorro, meu boi, não sei o que lá, um monte de mistura, né, cara? Agora que eu vi, cara, o jeito de ver a entidade maior que está dentro da imagem, cara. É que de novo esse tal demônio gato, e dentro dele tem outra entidade, meu gato também de novo. Esse aqui, cara, esse aqui da imagem completa, mas é um demônio gatão assim, cara. Que tá vendo aqui todo o rosto dele é esse daqui, cara. Esse pretão aqui, cara. Pena que daí eu tenho que daí retirar o brilho, porque é muito brilho. Muito brilho para que você possa ver o que, que tá acontecendo aqui, cara. Agora talvez dá pra ver, né, cara? Ó, os dois olhos do gato aqui, cara. Tá vendo aqui, cara? A boca do gato tem que daí colocar a imagem totalmente para fora. Tá vendo aqui o gato, ó? Daí você tira a imagem completamente para fora. Tá vendo aqui, cara? Tá vendo um gatão aqui, a imagem maior que tá aqui é desse gato, cara. Vendo que é difícil, tem que ficar esforçado mesmo, né, cara, na visão pra você poder enxergar esse tal demônio gato. Daí voltando ao brilho normal, daí ver o que tem dentro aqui, cara, do tal do demônio gato. Daí você tem que fazer o trabalho minucioso que de ver tudo que tem aqui dentro, cara. Deixa eu ver aqui, cara. Que aqui, claramente, é o demônio gato, né? Que os caras querem promover, né, cara? Deve mover aqui no outro, né, cara? E agora que eu notei que esse tal demônio gato tá muito bem colocado aí nessa. De novo, né? Mas aqui a imagem dele distorce um pouco da sua realidade, né, cara? Um pouco da sua realidade. Era pra ser uma mulher de perna cruzada, mas é muito difícil ver o que imagem real está aqui, cara. As duas pernas aqui, cara. Deixa eu ver. E aqui duas pernas cruzadas, assim como tivesse sentado, né? Daí aqui dá pra uma face demoníaca sorrindo, né? Bem feiona. Deixa eu ver aqui. E aqui é tal da cabra, né, cara? Deixa eu ver aqui. Tá vendo aqui, cara? A tal da cabra aqui, cara. Aqui um demônio parece um meio gato também. Um pouco com a cabra, né? Quatro chifres. Deixa eu ver aqui na calça desse Subaru que parece que tem alguma outra coisa. E parece que é uma mulher correntada, cara. Com os chifrões, né? Essa aqui é uma imagem bem forte, né, cara? Porque eu lembro ali de outra coisa, cara. Eu sempre lembro, cara. Porque eu já fui muito ligado em jogos e animes, cara. Eu, basicamente não tinha nada que eu não jogasse, quase, cara. Que eu não visse lá. Deixa eu ver aqui, é o Final Fantasy Genova. Essa mulher aqui, cara. É mais ou menos isso, cara, que os caras estão tentando representar aí naquela imagem bem do cantão, cara. Aqui eu queria que os caras parecem de colocar vídeo, daí os caras querem que você assista o vídeo. Eu quero só que os caras deixem eu ver a imagem, cara. Tá vendo essa imagem de anime aqui, cara? Mais ou menos isso que os caras estão representando. Só que ali ela tá acorrentada assim, cara. Tá vendo aqui, cara? Que é a Lilith, de novo, né? A entidade feminina. Pode ser outras entidades semelhantes a ela, mas
A realidade mesmo ali é difícil aqui, ó. Tá vendo aqui? Deixa eu ver. Tá vendo bem aqui, cara? Pelo que não dá pra ver, cara, por causa do tamanho da distorção que tem, cara. Senão seria completamente visível, cara. Ó, tá vendo aqui? Bem aqui. Eu pelo menos vejo, né, cara? Não existe muito pareidolia, cara. Na verdade, o que existe são as dimensões colidindo, né, cara? Colidindo, que quer dizer que elas estão sendo uma assimilada dentro da outra, só que lentamente, né, cara? Não tão rápido assim, lentamente, para que você não perceba. Olha aqui, cara, a imagem sexual aqui da mulher aqui deitada aqui com as partes dela ali. Só que o rosto dela e o resto do corpo dela não aparece direito. É muita distorção, cara. Pra que se possa ver isso daí. E que outra localidade das calças ali do Subaru ali. E que uma pirâmide preta, né, cara? O mundo aqui, cara, que eu tô sentindo um certo pezinho aqui, mas não adianta se acovardar tanto assim, né? Pezinho aqui tá forte. Aqui o tal do Aizen Souls, que aqui, tá vendo aqui? Só que daí o olho dele parece mais de serpente, né, cara? Mas é verdade, é olho de serpente. Daí aqui, eu não sei se é aqui que é o verdadeiro Aizen Souls, que aqui, cara. Ó, o verdadeiro Aizen Souls, que aqui, cara. A transformação final dele lá. Tá vendo aqui, cara? É engraçado, né, cara? Mas daí você vê aí da onde é que os caras tiraram a sua inspiração, o tal do Aizen Souls, que aqui, cara. Não pode ser coincidência, cara. É exatamente isso que os caras vê no mundo espiritual, cara. E aqui ainda mais, aqui só ele, né? O Aizen Souls, que aqui. Com as duas mãos nos bolsos, assim, se achando macho, né? Mas o cara. Uma tentativa de representação de Satanás, né, cara? Daqui acabou a imagem do volume original, né, cara? Daí vai indo. Aqui acho que é o do volume da Equidna, né? Por causa que Equidna também é um nome muito forte no reino demoníaco, cara. Equidna diz que é a mãe dos monstros, cara. A mãe dos monstros. Que é claramente o símbolo da cabra, né, cara? Pera aí, vou fazer aquela técnica de novo lá. A maior entidade que tá aqui. Deixa eu ver. Deixa eu pensar um pouco, cara, que essas imagens são muito. Exige se lembrar de quase tudo que você sabe, né, cara? Que dá a impressão mesmo é. Entidades meio gato, mas dá a impressão que entidades insectídeas também, cara. É difícil, cara, é difícil, porque você tá vendo aqui, cara, a cabeça do Baphomet, daí aqui parece um gato, né? Mas também parece um insectídeo. Daí aqui é claramente a imagem da cabra de novo. E os dois olhos. Agora que eu tô vendo aqui um outro negócio que também acho que é a imagem da parte de baixo da mulher, cara, por causa das duas pernas aqui, né? Tá vendo aqui com as duas pernas? E aqui era pra ser meio que uma tipo uma calcinha, alguma coisa assim, cara, mas ó, manda aqui, daí vai aqui pro meio, daqui começa meio que um maiô aqui, né, cara? Um maiô aqui pra dentro, daqui tem acho que um dedo de um palhaço aqui, né? Demônio palhaço aqui com dois dentes meio estranhos, ou duas línguas, assim, né? Meio zoado, né? Duas línguas, daí aqui é me dizer as pernas aqui, né, cara? É... Até a própria face dessa entidade, acho que não dá pra ver direito, cara, porque daí vai vindo aqui as duas pernas. Ah, o maiô vai subindo, subindo, subindo. Daí que mais ou menos era pra ser os peitos dela, né, cara? Mas daí, aqui, daí se distorce completamente a imagem, cara.
Mas pra quem jogou tantos jogos, você percebe certos vestidos, aparência física que não tem como. Tá vendo aqui, cara? Um demônio palhaço aqui, só que parece que ele tem dois tapa-olhos aqui. E daí parece duas línguas, mas é a ponta do tapa-olho também. Tá vendo aqui a tatuagem no queixo do caboclo? Tá vendo aqui, cara? Bem aqui. É os demônios que representam a Equidna, né, cara? A Equidna é um dos nomes muito poderosos no reino demoníaco, né, cara? É muito forte esse nome, né, cara? Não é papos, não, cara. Daí vamos ver aqui de novo, né? Pera aí. A entidade que está maior, mais visível aqui, a entidade é gato, de novo, que eu tô vendo aqui, que é o sorrisão do gato. Um gato meio. Não vai deixar o. Aqui o sorrisão do gato e aqui era pra ser o olho do gato, né, cara? Deixa eu ver se eu consigo colocar essa imagem à tona aqui, cara, só com o preto e o branco, né? É assim que os caras me ensinaram é o preto e o branco e as cores também, cara, as cores. Deixa eu ver aqui, bem aqui, cara, o olho do gato e daí o seu sorriso, né, cara? Deixa eu ver, cara. Aqui tá vindo à tona outras entidades, cara. Difícil, cara, porque você tem que olhar daí você tem que treinar os seus olhos para ver a imagem panorâmica, cara. Não a imagem que está dentro, tá vendo? Tem que ver todo o exterior. É difícil, cara. É um trabalho. Nossa, cara, um trabalho brutal, digamos assim, cara. Brutal mesmo, cara. Eu mesmo já tô bem no limite, mas eu não vou desistir, porque é importante esse trabalho, cara. Eu tô vendo aqui o gato aqui nessa imagem totalmente panorâmica aqui. É um gato sorrindo aqui, daí tem tipo seus pelos do queixo é esse meia lua aqui, né, cara? Daí, só que é difícil que eu trazer essa imagem para a luz, cara. Mas daí eu tô vendo outra coisa que é aqui uma entidade meio cabra aqui, cara. Com os dois braços levantados, 6-6, aqui está vendo que é 6-6. E daí era pra ser um cabelão também, né? Gigantesco branco aqui, cara. Daí aqui um demônio insectídeo, cara. E aqui é outra entidade meio que parece mesmo uma máscara. Aqui um cara sorrindo. Daí aqui uma entidade meio cabrita aqui, fêmea aqui com os chifres, né? Bem, bem curvadões, parece um chifre de boi, né? E aqui mais sexualizado, porque aqui é as partes de trás da mulher também, né? Tá vendo aqui? Maiô preto. É, Como eu não sou criança, eu não fico muito incomodado, assim, muito incomodado, mas é um negócio assustador, né, cara? Se você nunca jamais se importou com a verdade, é que de novo o demônio gato é uma maior entidade que está em toda a área aqui, cara. Pena que é difícil você trazer esse tal demônio gato aqui, cara. É, Deixa eu pensar, cara, que daí teria que diminuir só levemente, cara, levemente o brilho, né, cara? Não tenho certeza se é assim, cara. Aqui daí fica muito. Daí dá o branco para revelar essa entidade aqui, cara. Mas não é, cara, é o preto que eu quero trazer à tona, cara, que talvez seja a cor chave mesmo aqui, cara. Dá pra ver um pouco, né, cara? Aqui uma tal entidade aqui, meio felina aqui, dando sorriso, né, cara? Daí era pra ser suas barbelas, seus cabelos, né? É difícil, cara. Essa entidade eu vejo aqui claramente que por causa de- dessa outra dessa outra telinha aqui que se abre aqui, mas é aqui que é o olho dele, cara. Tá vendo aqui? Só que não é totalmente visível. Aí vamos se concentrar no resto do trabalho, né, cara?
Deixa eu ver aqui. Aqui parece outro demônio gato de novo. Ainda com meio que um chapéu, alguma coisa assim. Um chapéu, um tipo de coisa assim. Aqui é um demônio meio que insectídeo aqui, cara. Daí aqui as partes baixas da mulher. Só que virada pra cima, né? As duas pernas viradas pra cima. Daí é só. Daí aqui é uma silhueta, mas ao mesmo tempo é uma cabeça de demônio feminino que é uns chifres gigantescos, né, cara? É muito, cara. Essa entidade equidna aqui é muito famosa no satanismo, né, cara? Acho que no druidismo, tu acho que se fosse falar sinceramente, cara. O 6 né, de novo. De novo o gato, né? A maior entidade de todos aqui é o gato. E parece uma mulher de 3 cabeças aqui. Olha aqui, cara. Bem aqui. Aqui de novo, cara, é mais sexualizado, mas daqui agora esse demônio tem um véu na cabeça, tá vendo aqui? E os chifres gigantescos, mas também a parte eh, da mulher, né, cara? Esse YouTube aí, geralmente eles têm uma loucura dele, ele decide retirar o teu vídeo ou não, dependendo das suas palavras, tudo, né, que você fala, né, cara? Daí ele já manda direto pro fundo da gaveta do YouTube, né, cara? Também tem aquele negócio de favoritismo, né? Que é favoritismo do algoritmo, né, cara? Mas não vem muito ao caso dizer esse negócio aqui agora. Deixa eu ver aqui se é a entidade maior é a entidade gato de novo, cara. Deixa eu ver. Eu sempre. Eu tava até pensando que esse negócio de investigador paranormal, só que eu acho que eu sou investigador paranormal moderno, né, cara? Por enquanto é só de imagens, cara. Aqui dá pra ver que de novo meio que um demônio gato, mas já vai pros olhos insectídeos, porque dá pra ver aqui certinho que os olhos, só que parece uns olhos de mantis, né? O mantis quer dizer um louvo-a-Deus, cara, porque aqui que era pra ser o olho dele, cara. Só que daí você tem que tirar totalmente o seu cérebro do centro da imagem e colocar para panorâmica a imagem, cara. É muito difícil explicar o negócio desse, mas quem já treinou um pouco disso sabe o que eu tô tentando dizer, cara. Deixa eu ver aqui. Vamos se atentar o que dá pra maior parte das pessoas ver, né, cara? Aqui parece uma mãe do anjo caído com os cabelões aqui, né? Os cabelões. Parece, não parece? Aqui é uma localidade, né? Daí vamos indo. Aqui também parece uma imagem pra ser feminino, né? 6 Aqui parece duas entidades femininas se tentando se beijar, né? Tá vendo aqui certinho? O cabelão gigantesco, o chifre para trás e as duas entidades tentando se beijar, tá vendo aqui, cara? Uma imagem super artística. Só que você tem que ver que é daqui que eles tiram todos esses designs, cara. Tá vendo aqui essa mulher aqui, ó, cara? Tá vendo aqui, ó, mais ou menos aqui, ó? Bem aqui. Tá vendo aqui? Me lembra essa personagem aqui, cara. Essa Morrigan Island aqui, cara. Essa demonia aqui que tem essas duas. Essas duas asas na cabeça que também é chifre, né? Só que daí os caras representam como asas na cabeça. Queria uma imagem meio de lado dela, assim. Não totalmente de frente. Deixa eu pensar. Essa é mais meio zoada, assim. Olha aqui, cara. É mais ou menos isso que eu tô vendo, cara. Cabelo grande, assim, né? Essa imagem aqui, mais ou menos. Aqui, cara. Tá vendo aqui, cara? É daqui que vem todos os designs, cara. Todos os designs que você possa imaginar até hoje, cara. Tá vendo aqui, cara? Daqui, tá vendo aqui bem essa imagem preta aqui, cara? Dá pra ver os chifres dela. E o cabelão.
Daí aqui se eu profundidade mais, ela quebra a imagem. Ó, isso aqui dá pra ver, cara. Aqui parece uma imagem meio grotesca aqui, cara. Tem um corpo meio deitado, assim, mas a imagem meio grotesca, né, cara? Me lembra aqueles caboclos lá do Evangelho, né, cara? Mas é também uma localidade, mas é uma imagem bem super mais grotesca, né, cara? Seja lá o que for esse negócio aqui, parece algo grotesco, né? Deixa eu ver aqui. Uma imagem feminina também, né? É um demônio feminino sorrindo bem alegremente. E aqui acho que é uma imagem da deusa, tá vendo aqui, cara? Esses chifres gigantes aqui, a cabeça, as duas mãos e o corpo aqui de pernas meio abertos aqui. É a deusa, só que ela também é conhecida como a rainha dos aliens, cara. Os aliens são meio sectoide, né, cara? Você sabe disso. Vamos indo, vamos indo. Ali, vamos indo. Daí eu tenho que voltar de volta pra trás pra ver qual que é a maior entidade que tem aqui, cara. Aqui parece o gatão logo de cara que é aqui, o gatão que tá aqui. E também meio leão, isso aqui não dá tanta impressão assim. Vamos moendo aqui, cara. Moendo. Aqui parece um pouco com a cabra, né? Deu 6 de novo. Daí. Uma localidade lá pra dentro, mas tem uma entidade chifrada aqui dentro, aqui, cara. Deixa eu ver aqui se eu consigo. Daí os caras começam a atrapalhar ali que não quer deixar o girar completamente aqui, cara. Porque daí dá pra ver que um pouco uma entidade chifrada aqui lá no fundo do túnel, né, cara? Desfazer. Deixa eu ver. Vamos indo pra frente aqui também, é tipo uma representação de uma entidade. É aqui que dá pra ver claramente que é uma entidade, parece feminina. Olha o cabelão dela aqui, parece uma geisha, só que infernal, né? Tá vendo aqui? Todo esse cabelo dela aqui, daí a cabeça dela aqui. Toda a estilização que parece um demônio alien com as mãos abertas. E daí ela, a geisha aqui, demoníaca com as mãos abertas. É, um controla o outro, né, cara? Essa é a verdade aqui. Parece um demônio meio coelho. Parece, né? E aqui parece uma entrada para outros lugares, né, cara? E aqui você vê que outras palavras se formam aqui, cara. Tá vendo aqui? Mas não sei japonês, né, cara? Complicado. Ainda deve ter as línguas anteriores, né? A língua perdida da humanidade. Daí chega aí na parte que ninguém sabe, né, cara? Aqui parece um pouco uma entidade chifrada, né? Mas o que interessa mesmo é o resto das imagens, né, cara? Vamos indo, vamos indo. Vamos indo. Aqui a maior entidade que tá aqui tem a cara de um coelho, mais ou menos, né, cara? Mas é um gato também, um coelho. Daí aqui, que era pra ser os olhos dele, cara, tá vendo aqui os olhos do coelho, só que é meio apagado, cara. Isso que é. Esse vestido aqui, cara, é meio apagadão, cara. É por isso que dá tanta dificuldade não, de ver a verdade, né, cara? Se ele tivesse uma cor gritante e tal, seria mais fácil, cara. Ele tem uma cor, tipo, quase transparente, cara. Toda a estrutura dele é quase transparente, cara. Daí você vê aqui ah, a face do irmão meu gatos aqui, cara. E aqui também, aqui embaixo também, cara. Aqui também. Só que daí aqui dá pra ver até a silhueta do corpo dela aqui, cara. É meio doido, parece que ela é um manequim, né? Um boneco, né, cara? Porque aqui é a divisão do boneco. Aqui parece um demônio chinês, cara, mas é muito apagadão, cara.
Pena que é apagado demais, porque a verdade não é tão difícil de ser vista, mas infelizmente exige muito do seu cérebro, cara. Eu falando por experiência própria, cara, não é que eu tô só zoando, não. É que parece um. É as mãozinhas, né? As mãozinhas dela, né? Isso aqui parece uma passarela, mas que dá pra entender um pouco uma cama, meu doido. Ah, e outro caboclo aqui, cara. Difícil entender, cara. Difícil. Tem que ver muitas vezes, cara. Vamos indo antes que. Vai que acaba a luz, né? Vai que acaba a luz, daí sim. Daí tamo bem mesmo. Essa Equidna aqui parece que a maior entidade que tem nela ali é tal do gato, né? Tal do gatão. Aqui não, um gato dando uma boca aberta aqui, cara. É meio engraçado, cara. É meio bonitinho, cara, mas é uma entidade, cara. Uma entidade real, verdadeira, que existe mesmo, do fato no mundo espiritual. Aqui parece uma dimensão do caos aqui, né, cara? Também parece uma pessoa dando uma palestra, meu doido, de costa aqui, né, cara? E aqui parece uma cama, mas é muita distorção, cara. É uma distorção tão grande, cara. Eu não posso ficar muito tempo aqui parado numa imagem só, cara. Senão o trabalho aqui não rende, cara. Pera aí, esse aqui já foi. Acho que tava aqui mais ou menos. Acho que esse daqui já foi também. Tal da Equidna. Daí acho que aqui acaba a Equidna e vai pra outra volume da Equidna aqui também, cara. Daí você tem que ver que forma esse negócio aqui, cara. Fazer a mesma estratégia lá pra ver qual que é a entidade mais alta que tem aqui, maior que tem em toda essa imagem. É uma imagem bem forte mesmo, cara, bem forte. Um olho de Lúcifer, uma entidade feminina aqui embaixo, de olho de Lúcifer, de outra entidade feminina, de um palhaço. Os olhos, daí as localidades demoníacas, é outra entidade. Daí a tal da cabra, que é muita. É muito difícil, cara. Esse trabalho aqui, cara. Pena que não tem como eu forçar você ver a verdade, cara. Porque eu vejo com mais ou menos uma clareza muito grande, cara. Mas é um trabalho, acho que de extrema canseira cerebral, né, cara? Tô vendo que a entidade sorrindo aqui os dois olhos, só que é um pouco apagado, né, cara? Um pouco apagado. Deixa eu. Nem vou colocar a imagem muito, muito. Deixa eu ver aqui. Que os olhos dela tava aqui, né? Deixa eu ver. É aqui que tá os olhos dela. Ele vai pra ele vai pra frente, deixa eu ver aqui. A confusão de imagens é complicado mesmo. Aqui dá pra uma rainha demoníaca, né? Bem, bem, bem sorridente, cara. Aqui tá vendo aqui. Esses controlador do mundo espiritual aqui, cara. Teria que trazer essa imagem completamente para fora, mano. E ainda por cima fica mexendo nas cores ainda, cara. Pra ver as entidades que estão mais bem representadas aqui, cara. Agora vendo com esse nível aqui de pouca luz aqui, essa entidade aqui do meio aqui, cara, tá vendo aqui?
Os dois olhos aqui, ó. Você tem que jogar no escuro ou no mais alto, daí tem um aqui, centenário de, sei lá, feito de cristal, alguma coisa assim, cara. Tem um aqui. Eu também fiz ali um trabalho do Naruto, sabe, do Naruto ali, que eu pensei que eu não ia achar muita coisa, cara, mas acabei achando muita coisa, cara. Muita coisa mesmo, muita coisa. E muita repetição daquilo que nós já vimos aqui, que é a tal da imagem sexualizada que leva também para a deusa, né? A deusa da Babilônia, né, cara? Que ela é conhecida por muitos nomes, mas a deusa da Babilônia é o mais forte dentre a realidade, né, cara? E hoje em dia não é o nome da deusa da Babilônia, é o nome conhecido como, desculpa, eu sou católico, é a Virgem Maria, cara. A Virgem Maria não é que aquela imagem lá que eles estão mostrando não é a Virgem Maria, cara, é a deusa da Babilônia, cara. Essa é a verdade verdadeira, cara. Aqui dá pra ver certinho aqui, mas a gente dá os olhos bem forte, mano. E aqui o olho aqui, né? Meio sectido, alguma coisa assim, parece meio de mulher. Talvez eu teria que. ah, Dá pra ver certinho aqui dois olhos aqui de anime, né? Bem dois olhos aqui. E aqui também dois olhos. Aqui parece um demônio gato também. Que leva pra localidades, né? Outras localidades. O que mais me interessa aqui agora que eu tô percebendo bem mesmo aqui é as entidades maiores que tem toda essa imagem, tá vendo aqui, esse rosto demoníaco aqui. Uma mulher, uma entidade feminina olhando para baixo. Ela que é a entidade maior aqui. Daí aqui depois dois olhos aqui bem visíveis aqui, tá vendo aqui? Dois olhões aqui, invisíveis. Só que daí a cara dela ali, cara, tem que ver que a cara dela pode vir aqui pra baixo, daí pode ser a cabra de volta, cara. Daí, deixa eu ver. Que olhando uma imagem bem panorâmica, dá pra ver que os dois bolos é dois olhos, né, cara? E daí, esses dois, 0110 ali, os números, são uma outra entidade, ali seriam os olhos da entidade. E aqui, e daí, essa parte aqui, que dá pra você ver aqui, cara, seria o cabelão dela aqui, cara, o cabelão dela. Daí, esses são os olhos e o cabelão dela aqui, né? Cadê aqui? Talvez a coroa de flores, né? Alguma coisa assim daí. A coroa de flores. Só que a boca dela aqui tá meio difícil de eu ver aqui na imagem semi-aproximada, cara. Que aqui você tá vendo aqui, cara, que dá pra ver era os dois olhos aqui. Daí o cabelão, né? Cabelão nos olhos. Daí a tal da entidade aqui, a boca dela seria mais ou menos aqui, né, cara? Só que daí, por causa que a imagem ela tá um pouco aproximada demais, daí os seus olhos meio que funcionam na base do olho, você perde a sua localização visual, cara. É isso que eu tô pensando. Daí se torna um pouco incomodativo também que os dois olhos, as duas bolinhas dos olhos aqui, cara. É difícil, cara, é difícil mesmo. E vamos passar pra frente, cara. Vamos passar pra frente, porque aqui, quando eu vejo aqui do certo, tinha o rosto da mulher aqui. Mas teria que diminuir bastante aqui o rosto dela acaba bem aqui, cara. O rosto dela acaba bem aqui. Deixa eu pensar. É difícil, cara, é difícil.
Vamos passar pra frente, vamos passar pra frente, cara. Espero que no celular ou no computador aí dê pra entender mais ou menos o que eu tô tentando dizer, cara, porque aqui é uma entidade demoníaca de novo. Daí, aqui claramente os dois olhos são bem fortes demoníacos. E aqui também outros dois olhos. Daqui essas duas bolas, dois olhos. Aqui também dois olhos. Isso aqui dá os dois olhos dela mesmo. Daqui dois olhos de novo. E o cabelo, daí em cima dele tem dois olhos de novo. O cabelo e aqui uma entidade aqui meio infantilizada. Deixa eu ver aqui qual que é a maior entidade que está aqui dentro. Que é uma entidade feminina, né? Parece aquela Sekhmet, a deusa gato. Daí também tem outra entidade feminina, só que daí a imagem ficou completamente horrorizada, né, cara? Porque aqui dá pra você ver aqui que é um demônio gato, né? Aqui dentro, aqui, né, cara? Tá vendo aqui que é um demônio gato aqui, cara? Se você aproximar demais, perde a capacidade aqui, mas aqui o olho dele tá aqui, né, cara? A boca e o nariz. Daí aqui dentro aqui tem uma demônia meio rato aqui, feminina, né? Feminina aqui. Daí aqui também aqui uma feminina aqui dentro, que é um dentro do outro, né, cara? Por isso que é tão difícil você ver a verdade aqui sem os olhos treinados, né, cara? Daí, vamos lá. Tem aqui também uma entidade femininazinha aqui, né? Sorrisinho dela, a boca feminina, né? Não precisa uma visão muito extrema, né, pra ver isso. Daí, aqui depois certinho outra feminina que parece ter um pouco do cabelo do Trunks, né? Do cabelo dela aqui, cara. E aqui parece um olho de Lúcifer, mas aqui é uma localidade, né? Você tá vendo aqui para dentro. Daí acabou no meio do Trunks aqui, né, cara? E daí, se você sair pra fora dessa imagem, aqui também dá pra uma outra entidade sorrindo por outra cabeça. É só doideira, né, cara? Daí aqui saiu dessa entidade meio feminina. Daí tem a outra imagem dentro dela, aqui parece uma entidade masculina de barba aqui, né? Daí vai pra cima, né, cara? Daí vai indo, vai indo. E parece uma entidade meio reptiliana aqui. Os dois olhos sorrindo um pouco. E aqui também. Mas aqui é meio que um demônio masculino, mas daí aqui dentro é feminino. E outro masculino, daí dentro desses dois que tem uma fêmea, né, cara? É uma entidade que controla a outra, né, cara? Daí aqui fora os olhos, cara, certinho. Só que daí os olhos aqui, cara, dá pra ver que é uma entidade talvez meio cabra aqui, cara. Tá vendo? Só que daí aqui, você tá vendo que esses dois números 0, 1, 10, é outra entidade maior ainda, cara, é gigantesca, tá vendo aqui? Deixa eu ver aqui. Agora que eu vi também um demônio gatinho aqui, tá vendo? Que o olho, a bola dos olhos, daí aqui é o círculo do olho, né? Daí aqui é o narizinho do gato e aqui o queixo do gato. Daí isso aqui é as orelhas do gato, né? É uma imagem ultra psicodélica artística, só que demora muito pra você ver isso nos olhos nus, né, cara? Por isso que eu disse que é um esforço cerebral extremo, né, cara? Aqui é uma entidade meu alien, careca, aqui um demônio meu gato, aqui. E aqui é uma entidade meio infantilizada, né? Mas deixa eu dar uma olhada de novo, cara, aqui. Essa entidade aqui parece o cabelo do Trunks aqui. Mas deixa eu ver aqui de novo, cara. A maior entidade que se encontra aqui, cara. Olha só um pouquinho. Tem toda uma localidade dentro lá, cara. Mas é uma entidade Sekhmet, cara. Agora que eu tô vendo aqui, é uma entidade meio Sekhmet com dois gatos também do lado dela. Bem bonita a imagem, cara. Pena que eu não posso trazer isso à tona completamente. No sentido da a sua visão panorâmica, que eu mesmo faço esse teste em mim mesmo, a sua visão panorâmica dessa imagem aqui, cara, ela está centralizada para dentro dessas coisas aqui, então seu cérebro está meio que lutando contra o seu próprio cérebro para você ver o que tem aqui dentro, cara. Mas daí, aqui, que a imagem está bem longe, cara, aqui dá para ver certinho aqui nessa imagem aqui que você está vendo aqui, que meu ponteiro aqui, meu branco aqui,
Veio aqui uma Sekhmet aqui com dois demônios gatões aqui. Gato gigante é o Thundercats, né? Só que é uma entidade fêmea aqui, bem bonita, o gato roxo, né, cara? Bem bonita mesmo essa demônia aqui, cara. Quando abrir os portais da verdade, os caras vão ficar loucos, né, cara? Porque se você achou que os animes era só animes, você vê uma entidade super exótica na sua frente, o demônio meu gato, assim, feminino. É... Você vai ficar louco, né, cara? Você vai ficar louco da cabeça, você vai pensar os animes. Então é verdade. Aqui tá vendo aqui um demônio meio koala aqui, com os dois olhos. Aqui o bolo dela é os dois olhos, né? Eu tinha dado meio que uma patinada ali no assunto, é porque eu mesmo tô tentando entender melhor o que que é esse negócio aqui. Aqui uma entidade meio dormindo aqui, né, cara? Daí aqui também um chifre, mas daí fora daqui tem um demônio meio palhaço sorrindo aqui, tá vendo o queixo e os dois olhos aqui. A bola, daí aqui em cima tem um demônio meio koala aqui, cara. Daí, é, fora disso aqui, cara, aqui tem outra localidade, cara. Daí aqui também uma demônia fêmea aqui, cara, um batom aqui bem forte aqui, os olhos dela aqui para fora. Tá vendo aqui, bem aqui nos dois braços dela, um virado pro outro. Daí aqui outro demônio que parece meio gato dando um grito, assim. E outro demônio gato bem na cabeça dele. E aqui é uma representação de anime de uma entidade feminina demoníaca, né, cara? E aqui outro demônio gato em cima da cabeça dela de novo. É um demônio gato após demônio gato, né, cara? Complicado esse negócio aqui. Mas olhando a maior entidade que está presente aqui em toda essa imagem, cara. De novo, tá do demônio gato, de novo. Pela milionésima, quadrilionésima vez. Mas lá em cima, aqui na cabeça branca aqui dela, aqui, parece que uma serpente aqui com meio que umas barbelas, né, cara? Porque daí os dois olhos da serpente seriam aqui, cara. Porque eu tô vendo aqui dessa imagem pequena, cara. Mas o negócio ele não deixa eu sair ainda mais fora disso, cara. Tá vendo aqui? Daqui agora que eu vi, cara, tem dois olhos aqui, cara. Essa xícara também são dois olhos. Aqui embaixo é dois olhos da boca, o batom bem forte. E aqui os dois olhos para trás. Daí aqui também, aqui que seria o batom dela, aqui bem forte de novo. Deixa eu pensar aqui, cara. Deixa eu pensar. Redimensionar. Ele quer. Redimensionar, não vou. Capaz de corromper a imagem aqui, cara. Mas eu queria sair para fora da imagem, cara. Mas o negócio não deixa, cara. Tipo, saiu um mini zoom aqui para fora, aqui, cara. Mas o que eu vejo é isso, cara. E aqui, né? Você tá vendo aqui? Depois de toda essa imagem, esse demônio aqui, batom bem forte dela. Ele tá vendo aqui, é um demônio gato bem certinho aqui, cara. E um monte de face demoníaco, sim, eu acho que num jantar demoníaco aqui, tá vendo aqui? Bem aqui, né? Um salão. Daí aqui é um demônio bem o gatão também, né? Com os olhos meio abertos. E aqui uma entidade feminina aqui, meio de anime, né? Daí aqui é uma entidade gato de novo, cara. Seja lá quem que é os gatos, não sei o que lá, gato. 1 bilhão de gatos, né, cara? Vai saber qual entidade verdadeira que é. Mas é assustador, né, cara? Aqui ela parece uma draconianazinha, né, cara? Deixa eu ver aqui de novo a maior entidade. E parece um demônio orelhudo. Parece um pouco cachorro agora, cara, mas vamos ver. Vamos ver. Acho que aqui se torna também uns animais meio inimaginável, tipo uns híbridos, né? Híbrido de animais que impossível de você achar na natureza. É um híbrido demoníaco, né, cara? Dá pra ver aqui os dois olhos claramente, né, aqui, cara.
essa Equidna aqui, que era ela segurando os dois, as duas xícaras de chá, que também dá um olho. Aqui uma demônia fêmea aqui sorrindo aqui, cara, bem aqui nessa área aqui. E ela daí se torna uma draconiana, né, cara? Só que de anime, né? Daí é bonitinho, né, cara? Daí não é muito assustador, né? Mas na vida real ela não estaria desenhada de anime assim. Ela estaria em carne e osso, né, cara? Ela não estaria no estilo anime. Mas ela também poderia tirar uma com o cara e aparecer do estilo anime, assim, cara. Só pra ver a reação de terror do cara, né? Se o cara entra em pânico, assim, no terror, assim, né? Me disse que muitas pessoas vão morrer de ataque cardíaco, né? Por causa da pressão. Aqui de novo, vai estar enxergado aqui com os olhos. Que é o bolo, né, cara? O bolo. E eu não tô falando muito das localidades interiores, que é muita repetição, né, cara? Mas aqui eu embolei aqui de imagens aqui. É, uma entidade aqui com a boca aberta, né? Parece uma fêmea, né? Bem reptiliana aqui. Só que aqui dentro parece um general do inferno. E aqui um demônio gato de 6 olhos, né? 6 olhos. E aqui umas faces demoníacas tudo convertidas aqui uma dentro da outra. E aqui uma demônia fêmea gato também. Dos chifres bem grandes. E aqui ela seria um pouco draconiana ainda, né, cara? Um pouco draconiana, não totalmente, né, cara? Ah, vamos indo, né? Vamos indo. Eu falo o que eu vejo nas duas imagens, daí você tem que também ver, se você puder, com o seu próprio tempo, né, cara? Senão se torna um trabalho completamente pesadíssimo demais só pra mim, né, cara? Mas eu gosto de investigar essas coisas, cara. Mesmo sabendo que o peso é um pouco elevado, né, cara? Um pesão elevado mesmo. Que parece quase um cinzeiro aqui, né, cara? Um cinzeiro, mas também é uma localidade lá pra dentro também, que é a mesma coisa que tipo um rio e as duas localidades, tipo, duas massas de terra, né? E o rio passando para dentro, tipo um desemboque do rio, né, cara? Tipo, desembocando no mar, né, cara? Agora que eu lembrei disso. E aqui parece meio que um cinzeiro, meio zoado, né, cara? Que parece que uma almofada aqui, mas é muito. Uma realidade dentro da outra, cara. Por isso que é tão difícil. Daí aqui também é uma outra realidade aqui, cara. Mas tem um demônio chifrudão aqui com as mãos pra cima, né? E a capa dele, né? Eu que tô vendo aqui, cara, mesmo com a imagem um pouco distorcida, dá pra ver. Daqui dá pra ver aqui o bolo, né? Mas daí dessas duas bulhas aqui é 2 olhos de novo. Daí a entidade mais visível aqui, daí tem essa máscara aqui da mulher, que os 2 olhos, né? E a máscara. Daí aqui desce para outro local que também tem uma face demoníaca de um homem meio leão, leão aqui, né? E aqui outro caboclo dando risada. Daí que parece uma passarela que tem um ser espiritual lá no fundo. Só que é uma fumaça, né, cara? E aqui é um outro demônio meio draconiano sorrindo, né, cara? Com o olho branco, né? Vamos indo, senão eu mesmo vou me desacorçoar com o trabalho aqui, né, cara? Eu não quero ficar desacorçoado, né? Vamos ver primeiro qual que é a entidade que está maior representada aqui, né? Vamos ver. Demônio infantilizado. Outro demônio gato. Com a boca aberta, né? Não, esses R's ali, acho que é uma localidade, né, cara? Não forma totalmente uma face demoníaca. Agora que eu vi um demônio meio palhaço, né? Feminino, né? Palhaço feminino. E a. Tá do demônio gato de novo, né, cara? Aqui dá pra ver um pouco do demônio gato, né? Com os 2 olhos dele.
E bem aqui um demônio gato pequenininho aqui, né, cara? Olha aqui que é o demônio gato aqui pequenininho. Eu talvez não seja um gato, mas é muito parecido com o gato, né? O meio parece ter um demônio gato mais humanizado, né? Às vezes eu fico pensando assim, que daria dó de sair por aí, né? Que essas entidades são malignas, né, cara? Mas ao mesmo tempo dá dó deles, porque dá pra ver que algum deles foram feitos com muita dedicação pelos anjos caídos, né, cara? Se não acredita em anjos caídos, você tá um pouco por baixo da realidade, né, cara? Aqui uma entidade feminina. Aqui outro olho feminino, né? E outro olho feminino lá dentro. E aí os olhos também são essa xícara de chá, né, cara? E o vermelho aqui parece o sangue, né? Não tá tomando muito chá, né? O sangue, né? A moeda, cara, a moeda aí eu fico um pouco incomodado que nós aqui somos chamados de macacos, né, cara? Quem começou com essa parada de macacos aí são os anjos caídos, cara, que eles não reconhecem o nosso valor. Eles falam que nós somos macacos. E eles são deuses, né? Eles falam isso. E daí você tem que ver que muitas entidades são frágeis, né, cara? Eles são fortes, mas também são frágeis, né, cara? Você vê pelo corpo deles ali que eles são muito fracos, né, cara? Mas ao mesmo tempo eles estão trabalhando, cara. Estão trabalhando e estão lutando do jeito deles, com a inteligência deles, para poder lutar, né? Poder cumprir a sua meta demoníaca, né, cara? Aqui é um demônio gato de novo, né? Bem bonitinho. Aqui é uma pirâmide, isso aqui é uma passarela ao mesmo tempo. Daí, uma entidade meio reptiliana, né? Aqui também é um demônio meio narigudo com os olhos estranhos, né, cara? Coisas ultra criativas. Dá pra entender que os anjos caídos criaram os seus filhos com muita dedicação, né? Algum deles, né? Alguns deles, né? Eles são mestre criativo, só que de maneira retorcida, tudo corrompida, né, cara? Só que eles fizeram isso para querer disputar com Deus, falando, ó, você fez humano, esses macacos aqui, eu vou fazer minhas entidades aqui demoníacas, bem bonita, cara, bem bonita e são inteligentes, têm poderes mágicos, tudo, cara. Mas você tem que ver que é outro demônio gato, outro muito gato, de novo feminino, que já foi até o batom na boca do demônio ali. E daí, para fora parece uma entidade reptilianona, né, cara? Tipo um dragãozão, assim. Dragãozão. É uma entidade semi-humana com os capuchos de chifre, assim. Os cabelos meio zoados, né, cara? Que eles têm tanto ódio de nós que Deus expulsou eles do céu e daí retirou deles a capacidade de voltar para o céu. Eles estão para sempre condenados, cara. Eles têm um reino aqui na Terra, mas esse reino vai ser destruído. Olha aqui os dois olhos de novo, né, cara? É o batom aqui, né? Por baixo, né? Daí aqui é os olhos, dá pra ver os olhos aqui. Só que daí as imagens se convertem muito, né? Se convergem muito, né? Se embaralha tudo. Deixa eu ver se tem alguma outra coisa que claramente uma entidade com os olhos abertos. Essas rosas da flor são os olhos da entidade, né? Porque eles estão destacados aqui, cara. Destacados do resto. Cenários, cara. Mas deixa eu ver aqui. Vamos indo, cara. Tem muita coisa, mas eu ainda tô um pouquinho além da metade do serviço aqui, cara. É... Olho novo, entidade de gato. Entidade de gatão. Outra entidade de gato. Deu um meio que um vampiro, de dos demônios.
Por causa da sobreposição, né? As duas equidnas, as duas demônios, cara. É, cara. O que predomina é tal da entidade gato, cara. Toda vez que eu vejo ali. Que claramente uma localidade, né, cara? Aqui dentro, aqui. Deixa eu ver. Outra localidade aqui dentro. Esses dois R são os olhos, cara. Mas dá pra ver só da distância máxima que puder ver, cara. E, né, quando você desfaz a sua visão focal, se torna a visão panorâmica, você vê aqui que tem os dois olhos vermelhos, cara. E aqui também, só que aqui tá completamente destacado, cara. Essa imagem do resto para o que você vê, você veja isso. Mas é muito treinamento, né, cara? Preciso para você ver isso. Que parece tipo maior que os peitos estourados para fora, né, cara? Mas é complicado. Deixa eu aumentar aqui, né, cara? As imagens sexuais é as imagens mais gritantes que tem, né, cara? Deixa eu ver. Parece um pouco as pernas abertas, abertonas aqui, né? E aí vai pra dentro, né? Daí você sabe o que os caras estão querendo dizer, né, cara? É loucura, né? As, as loucuras sexuais que fala. E aqui, cara, que eu percebi só agora, cara, depois que eu acordei aqui no outro dia, cara, tem um demônio aqui, meio dentro do som aqui, cara, com um pretão aqui, parece um cachorro, sei lá o que, um meio cachorro, meio homem, sei lá, meio cachorro, meio homem, alguma coisa assim. Só que com toda uma pintura na sua face, cara. É... Deixa eu olhar de novo, cara. Que aqui, cara, pena que não dá pra fazer isso, cara. Mas aqui, ó, dá pra ver certinho. O cara é um cachorro, meu homem aqui. Os olhos aqui, o narizão aqui. E quando tá essas duas mãos dela aqui, tem o narizão dele, cara, e o olho meio triste para baixo, né, cara? Porque muitas entidades, elas são escravas, cara. São brutalmente tratadas, né? Pra continuar sendo escravo, né, cara? Sem reclamar, sem nada. Aqui dá pra ver um olho tipo de um gato dormindo, né? Aqui dentro. Porque o teu cérebro tá ligado para você ver a imagem para dentro, né? A imagem ainda para fora disso, cara, você só vê na imagem panorâmica bem de longe, que eu tô vendo aqui, cara, nesse quadradinho aqui, cara. Se você tiver um monitor bem grande, talvez até você veja, cara. Mas é difícil, cara. É difícil mesmo. Você tem que lutar contra o seu próprio cérebro, cara. Isso que é complicado, cara. Deixa eu ver aqui de novo, que ele tem o cachorro, daí tem uma entidade meio alien. De terno, assim, de blues, de terno, com os brincos, olho vermelho, e dentro dele, dentro desse cachorro, tem tipo um demônio, meu gatão sorridão aqui, bem aqui, cara, bem nessa parte aqui. Deixa eu pensar. Aqui, cara, daí tem um demônio meio serpente, em cima do demônio cachorro tem um demônio meio serpente feminino, né? Pelos olhos bem maquiadões, é o demônio feminino, né, cara? Acho que é por isso que o cara tá triste, né? Porque o cara é um escravo dessa entidade acima dele é o seu tutor, né, cara? E aqui, dentro desses dois aqui, tem outra entidade sorrindo, é meio gato, né, cara? Tal da entidade é gato. E aqui fora é uma outra entidade pra ver os olhos vermelhos aqui, cara. Ah, você só vê isso daqui quando você tá com uma imagem totalmente panorâmica, assim. Mas vamos ver o que tem dentro da imagem, cara. Ó, aqui eu já vejo que tem um demônio de meio que um gato dormindo, né? Com os olhos fechadinhos aqui, né? Daí é só o cover, um do lado do outro, só que um virado para a direita e outro para a esquerda, né, cara? É esse detalhe aí que você tem que entender também, né, cara? Não é só uma coisa. Mas eu notei claramente, cara, agora que eu vi um novo método de ver a verdade, tá vendo aqui, cara? O demônio meu cachorro aqui meio triste, né, cara?
Sei lá que você é dálmata, agora que eu penso um demônio meio dálmata, triste assim. Você deve achar engraçado, cara, mas não é, cara. Tá, esse demônio meio dálmata tá de novo aqui, mas aqui o olho dele tá meio vermelho. Meio vermelhão assim. E o demônio gato aqui na parte de fora está sorrindo. Ainda está sorrindo, né? Mas aqui ainda não me deu muito material para trabalhar aqui dentro, cara. Algumas imagens é repetida, né, cara? De novo, o cara sorrindo, daí aqui se tornou um demônio meu cachorro, né? Pequeno aqui, mas não tá sorrindo, tá um pouco triste ainda, né, cara? Eu, por experiência própria ali, quando eu vejo um pouco do mundo espiritual, geralmente os caras são brutais, né, um com os outros, né, cara? Brutais, né? Diz que no reino de Satanás não há amor, cara. Daí essa Satela aqui, ela disse que se apaixonou pro Subaru, cara, mas na verdade é uma codificação, tipo, é só um demônio que talvez queria sair fora da brutalidade do inferno, cara. Mas não é totalmente verdade, nem totalmente mentira. A verdade verdadeira é que eles estão se aproveitando da situação, né? Enquanto eles puderem tirar proveito da situação, eles vão tirar, cara. Porque é uma entidade meio humanoide, humana, né, cara? Com os olhos também fechados. Aqui é um gato de novo. Sempre tem que ter o gato, né, cara? O gatão. E a maior entidade aqui é o gato, mas também tem uma entidade que parece que um meio rosto humanoide. Mas dá pra ver só um olho, cara. Daí aqui, cara, por causa do seu cérebro tá programado pra ver o que tem dentro, cara. Daqui é tipo uma localidade, cara, mas dá pra ver que essas cores rosinha, vermelha e azul claro e também um pouco a cor da pele são usadas para representar imagens sexuais, cara. Que uma demônio feminina, né? Mas bem peludona, assim. E aqui nesse branco que dá pra ver uma silhueta ali, mas não é muito visível, cara. Mas vamos. Eu tinha dito que é Kid, né? Que não revela muita verdade, né, cara? No sentido do vestido dela. É, o vestido dela não permite muito isso, cara. A verdade tá. Por causa da cor que eles escolheram, colocar no vestido se torna muito difícil, cara. Já é transparente, tá? Transparente na sua. Tipo, preto transparente, cara. Já é meio que uma localidade para dentro, né, cara? O preto transparente dela, cara. Preto roxo transparente. Daí se torna difícil, cara. A visualização da verdade, cara. Aqui é uma entidade, né? Meio com pano para dentro, mas vamos indo, cara. A gente, as imagens que eu mesmo vê que não estão muito bem, não tem muita coisa que se possa extrair disso. Já vou passar para frente, né, cara? Aqui meio que uma representação da deusa aqui, cara, por causa que, ó, aqui ó, os laços dela, mas é o chifre, tá vendo aqui, cara? O rosto de mulher, os laços e o chifre bem aqui, cara. Tá vendo aqui? Bem aqui. E aqui também parece um pouco com as duas pernas abertas, pela bilionésima, quadrilionésima vez. E aqui é uma sombra gigante do cara aqui, do demônio, né, cara? As duas patas e as mãos abertas aqui. Vamos lá, vamos lá. Agora que eu vendo melhor aqui essa imagem aqui da, da demônia aqui, cara. Tá vendo aqui, cara, que essa imagem aqui, cara, que dá pra ver que é os dois olhando aqui, a boca assim, sorrindo, só que os dentões para baixo, né? Engraçado, né? Engraçado, mas não é engraçado. Eu falo engraçado, mas não é engraçado.
É engraçado pra fazer alguns vídeos, né? Mas não é engraçado no sentido que se você acha que é tudo uma brincadeira, você vai ter uma terrível, terrível surpresa, cara. Tanto no final quanto realmente agora, né? Ah, aqui uma entidade sentada aqui, mas não dá pra ver claramente a sua face, cara. Eu tinha visto lá uma tal do Cabelo do Trunks, talvez não seja nessa imagem aqui, cara. Teve a cabeça do Baphomet, daí vai indo aqui, tipo uma localidade, daí vai indo aqui, outra localidade. É aqui parece um demônio sentado preto, né? Com uns sinos gigantes aqui no peito dela. Vem aqui, né? É a cabeça da cabra de volta, né? Pela quadrilionésima, milionésima vez. Daí aqui, de novo, aqui uma entidade aqui feminina, meio veinha aqui. Engraçado, né? E vamos indo, cara. Não posso se. Pô, aqui é o coelho, né? Depois certinho aqui o coelho aqui, né? Um deus falso coelho, né? Pera aí, cara, pera aí. As duas satelas aqui quase se beijando. Quase totalmente se beijando ali, né? Eles já passaram né, um pra dentro do outro. Daqui a entidade é meio coelho, né? Sei lá o que que é. É coelho, né? O coelho dá pra ver claramente o seu coelho aqui, cara. Aqui de novo, mais ou menos coelho. Vai indo, eu não sei se é aqui que eu tinha visto o tal do Trunks aqui, cara. Aqui dá pra ver um rosto de anime dentro de outro rosto de anime, né? Tá vendo aqui? Vamos vendo. Aqui essa imagem aqui, cara, esse demoninho pequenino aqui, cara, passando um para dentro do outro. Eu acho que não é aqui que tem o tal do Trunks, cara. Eu acho que não é aqui não. Deixa eu voltar para trás aqui que eu dei muitas passadas para frente, cara. Deixa eu ver se tem uma suposta imagem dentro de outra imagem. Ainda tinha feito um pouquinho a mais ainda além disso, cara. Acho que não vai dar pra ver tal da entidade que tem exatamente o cabelo do Trunks, cara. Talvez não seja nesses vídeos aqui, cara. Pera aí, primeiro eu vou sair pra fora. Aqui nessa volume 7 aqui, cara, deixa eu ver aqui, cara. Eu já vou passando aqui, cara. Tem aquela sexualização das pernas aqui de novo. Tá vendo ali, cara? Que se eu só olhar para as pernas aqui embaixo, as entidades que estão ali dentro, cara, são. Que parece uma rainha chinesa. Aqui de novo, que daí a sexualização das pernas, mas é um negócio meio grotesco, cara. Porque não é totalmente o que você espera de uma mulher, cara. É um negócio grotesco, né? Tipo, loucura mesmo, loucura mesmo. Acho que aqui voltou o volume um, cara, mas deixa eu ver aqui. Tá a entidade que está aqui dentro, né, cara? Manifestada mais gritantemente, né, cara? Então, cara, mas acho que já deu pra ver bastante, né, cara? Eu também fico cansado, né, cara? E tem muitas coisas codificadas dentro das imagens, cara. Essa foi a última imagem que eu consegui aqui, cara.
Pelo tempo, né? Vai dando uma canseira bem grande mesmo. Daí aqui claramente uma entidade feminina aqui, né, cara? Aqui, ó. Eu tenho umas certas sexualizações, mas no Naruto, cara, no Naruto que eu vi lá, cara. Nossa, cara, é um negócio assustador. Tô vendo aqui, cara, umas duas pernas abertas aqui. Daí meio que uma saia levantada para cima aqui, cara. Um negócio muito doido. Tá vendo aqui, bem aqui, cara. Bem aqui, parece até o vestido daquela capela lá, cara. Aquela personagem capela que acabou de sair no anime. No anime atual, cara. Pera aí, cara. Capela. No Guinica. Essa mulher dragão aqui, cara, que é bem louquinha da cabeça, né? Mas muitos caboclos gostam dela, cara. Deixa eu ver aqui. Que eu quero ver aqui a imagem dela. Ensina. Não tem muita. Não é totalmente, cara, totalmente visível aqui, cara, vendo aqui essa roupinha dela aqui, cara, meio roxinha, meio preta, tá vendo aqui, cara? Daí você vê que essa parte aqui de baixo, aqui, tá vendo aqui, cara? Tá vendo que é mais ou menos semelhante, cara? Os caras têm visões demoníacas, cara, tá vendo aqui? Bem visível aqui, deve para as partes sexuais dela, né? Mas daí a imagem se converte muito, cara. Daí era pra ser daí o meio dela, daí vai o pescoço, cara. Daí pra cabeça dela. Deixa eu ver aqui. Pra achar a cabeça dela verdadeira aqui, cara, tem que ter uma vontade extrema mesmo, cara, porque é muitas coisas, uma dentro da outra, cara. Mas beleza, cara, eu mesmo já tô bem passadão mesmo, cara. Bem passadão, e daí aqui, tá vendo aqui, ó. Vou ter que falar, né, a bunda da mulher aqui, né, tá vendo aqui? Bem aqui. Não, eu não sou criança, nada, mas eu sei que o algoritmo, ele já detecta qualquer coisa e já vai engavetando todos os conteúdos que são úteis, tá vendo aqui a face do demônio aqui. Daí aqui a parte aqui das pernas dela aqui meio aberta, né, cara? Daí vai indo, vai indo, vai indo, vai indo. E a face dela aqui, pra ver aqui onde é que estaria a face verdadeira dela aqui, é difícil, cara, porque daí estaria mais ou menos aqui, cara. Tá vendo aqui? Daí vai indo aqui, daí seria o meio dela aqui. Daí aqui, mais ou menos, que estaria a face dela, mas o que eu tô vendo aqui é umas faces do demônio gato aqui, cara. E agora o rosto dela aqui, que era pra ser visível aqui, é muita distorção, cara. Muita. Mas beleza, cara, aqui essas pernas da capela aqui. Complicado, né, cara? Mas é que não deu no sorrindo também, tá vendo aqui, ó. Beleza, cara? É bom que você vendo um monte de vezes, você acaba vendo coisas que você nunca viu antes, né, cara? Beleza? Obrigado por ter escutado. Espero que entenda aí, cara. É um estudo aí para provar que o mundo não é livre do jeito que você pensa que ele é. Ele é um mundo completamente corrompido pelos homens, né? Tantos homens são corrompidos, e é por isso que acontece as catástrofes, e também pelas entidades, que as entidades é que esses caras aí, eles querem riqueza, fama e dinheiro. Daí os caras falam, cara, eu vou te dar assim, vou te dar uma visão demoníaca, cara, vou te dar uma visão demoníaca que vai te fazer criar vestido de moda, sabe ali que você viu os vestidos? Vou te dar vestido de moda, você vai criar um anime, cara, você vai criar um anime. Vai criar um anime ali que vai te deixar milionário, cara, milionário. Então, você só precisa fazer exatamente o que eu tô falando que você vai fazer, cara. Daí aqui que eu falei que esse demônio meu cachorro, cara, me lembrou agora de uma outra entidade ali que é do Overlord, isso aqui não é bem isso, cara. Overlord é, essa mulher é quase exatamente igual, cara. Se não for da mesma família que aquele demônio ali, cara. Então, onde que essa mulher cachorro aqui, cara?
Só que aqui é uma mulher mesmo, cachorro ali, parecia um homem cachorro. Triste, assim, né? Tipo, parecendo que tava sendo muito maltratado, né, cara? E é assim que eu mesmo vejo isso no mundo espiritual, que os caras são brutais, né? Se uma entidade dessa aqui desapontar outra entidade superior, os caras são brutalmente atacados, cara. Tá vendo aqui? Essa entidade cachorro aqui, cara, bem bonita, tudo. E tem um monte de joias nela, ouro, tudo nela. Daí você vê que essa imagem aqui, cara, que é difícil você ver aqui, cara, tá vendo aqui esse cachorro, homem cachorro, meio triste, assim, com também no preto e branco, assim, cara, tá vendo ali? Bem aqui, cara, aqui, ó. Tá vendo aqui a face dele? Então, cara, é só você contratar umas entidades, eles vão te dar, assim, poder, dinheiro, glória, fama, só que você vai pagar o preço inimaginável e vai sofrer pra toda a eternidade, né, cara? E agora, por exemplo, enquanto você está vivo, enquanto você não desrespeitar as entidades, você não vai sofrer, cara. Mas quando você ousa falar a verdade, você está se colocando contra o que eles querem, cara, que é um mundo estúpido que não sabe de nada, né, cara? E eu ali peço desculpa por ter patinado muito ali, cara, mas é que eu mesmo, cara, fico com um pouco de canseira cerebral e também tem os ataques espirituais que estão acontecendo o tempo inteiro, sabe? Você sente uma dor ultra forte, talvez você até pense que eu vou acabar desmaiando aqui, cara, não sei o que tá acontecendo. Você tá sendo atacado, só que você não vê, cara. Você não vê isso, mas o seu corpo tá sendo atacado. Daí, geralmente, tem as entidades boas, que são chamadas de anjos, né? Que são mandados por Deus, anjos. E daí você não vai morrer, cara. Pode sim, você pode sim morrer, cara. Pode sim ser assassinado no espírito e ser morto na terra, daí o seu corpo cai morto no chão. Mas não é totalmente comum, mas é possível, né? Não é totalmente comum, mas é possível. Nós estamos vendo aqui as entidades muito belas, belíssimas, bonitas nessa entidade aqui, cara. Por exemplo, cara, que é a minha favorita aqui, né? Do Overlord. Eu também acompanho o Overlord, né? Só que você tem que entender a verdade por trás de tudo isso, cara. Tá vendo aqui essa entidade de cachorro ali, cara? Que eu lembrei logo de cara, cara. Essa entidade de cachorro aqui, cara. Daí você tem que ver aqui nessa imagem primeira aqui, cara. Esse meio cachorro, homem meio cachorro com os dentes aqui, cara. Meio zoado aqui, ainda meio triste aqui, cara. Daí você tá vendo aqui essa mulher cachorro, cara. Eu esqueci o nome dela, cara, mas ó. Cara, é exatamente igual, cara, mas é da mesma família daquele homem cachorro ali, cara. Beleza, cara? Obrigado por ter escutado ali. É, eu vou fazer outro vídeo ali do Naruto, até do Dragon Ball, né? Mas do Naruto, porque o Naruto eu também acompanhava muito, cara. Até meio que entrei em conflito ali com a minha família por causa dessas viciado em Naruto, esse negócio aí, cara. Mas daí eu vou mostrar que você vai ver que vai ter a mesma coisa. A cabra, a deusa, a fertilidade, sexualidade, né? Tô falando da deusa de novo, né, cara? Desculpa aí desses barulhos aí, esse negócio aí que geralmente é, no meu caso ali dos ataques espirituais é mais problema respiratório, mas eles não são tão agravados, mas eles incomodam um pouquinho, né, cara? Mas beleza, cara, e daí você tem que ver que as tais entidades existem, o mundo espiritual existe e o tal homem, conhecido como Jesus, existe. Então, se de fato existe todo mundo espiritual, então qual que é a sua decisão quanto a isso, cara? Beleza? Eu ali tava com um pouco de dificuldade mental ali, né, pra falar, né, cara? Tem que ficar pensando e vendo as imagens, né, cara? Mas beleza, cara? Obrigado por ter escutado, espero que entenda, beleza? Eu não sou só o cara, tipo, tá atacando os animes, cara, tu é ignorante, não sei o que lá, não, mas eu quero que você veja da onde que vem essa tal inspiração dos caras, cara. Beleza? Obrigado por ter escutado.